Então, neste livro aqui que eu comentei, O Surpreendente Propósito da Raiva, escrito por Marshall Rosenberg, é um livro bastante fininho. Ele tem alguns exemplos, eu vou contar um dos exemplos apenas. Então, ele traz o caso de um presidiário de uma penitenciária lá na Suécia. Ele disse que esse detento estava com muita raiva das autoridades prisionais porque ele tinha feito um pedido, tinha feito uma solicitação há 3 semanas e não tinham respondido para ele. E aí, quando foi perguntado para o detento, quando o Marshall perguntou para o detento por que ele estava com raiva, o detento respondeu: eu estou com raiva porque os dirigentes não responderam ao meu pedido. E assim, o detento encontrou os culpados. E geralmente nesses momentos em que nós encontramos os culpados, entra o nosso julgamento com relação às pessoas. Aí nós começamos a falar assim: eles estão sendo desrespeitosos conosco, estão sendo injustos, não estão nos tratando como seres humanos, ou estão sendo egoístas, estão sendo grosseiras. Ou seja, quando dizemos que eles ou elas são isso ou são aquilo, nós estamos julgando as outras pessoas. Então aí vimos que, nesse exemplo do detento, foi encontrado o culpado e também foi feito um julgamento do culpado com relação aos dirigentes do presídio. E assim o detento foi levado a olhar para dentro de si e descobrir a real necessidade que ele tinha. Então essa é uma das maiores dificuldades que nós temos, olharmos para dentro de nós e buscarmos as nossas reais necessidades. Porque nós não estamos acostumados a olhar para dentro de nós mesmos. Nós temos muita dificuldade para fazer isso. Então vou continuar com o exemplo para facilitar, para que nós possamos aplicar na prática também no nosso dia a dia. Então, voltando para esse caso do detento, após algumas reflexões, algumas conversas entre eles, o detento conseguiu enxergar as suas reais necessidades. Ele percebeu que ele precisava cuidar dele mesmo quando saísse da prisão. Ou seja, ele precisaria conseguir um emprego. E a solicitação que o detento tinha feito para os dirigentes do presídio foi de um treinamento para atender a necessidade dele. E se ele não conseguisse se manter do ponto de vista financeiro quando saísse da prisão, a tendência é que ele voltaria para a prisão. Então ele percebeu qual era a real necessidade dele, que ele precisava ser atendido para que ele fosse capacitado através de um treinamento, para que quando ele saísse, ele tivesse condições de encontrar um trabalho. E aí foi perguntado para o detento como que ele se sentia. E o detento respondeu: assustado. Então aquele sentimento de raiva, ele foi transformado em um medo, em essa situação, esse sentimento de assustado. Então com isso ele poderia trabalhar dentro dele para ele melhorar a situação. Então nessa situação a raiva não foi reprimida, nem foi negada e nem vista como algo ruim, e sim foi vista como um alarme para olharmos para dentro de nós mesmos. E analisando a raiva como um alarme, é possível entender a verdadeira raiz da raiva e transformá-la para algo útil. Mas depois de descobrirmos a verdadeira raiz e nós colocarmos em prática, quando nós formos verbalizar, nós devemos fazer isso com tranquilidade, com harmonia, sem exigências. Porque se nós colocarmos as nossas necessidades com exigências, nós vamos voltar àquele ponto inicial da raiva. Vamos querer que o nosso pedido seja atendido de qualquer forma. E aí vamos ficar com raiva de novo. Então é importante nós fazermos tudo isso com serenidade, com harmonia, sem exigências.
Então, quando nós fazemos isso, a outra pessoa pode sentir empatia por nós, pode sentir compaixão por nós e assim ajudar a cada um de nós a sair daquela situação ou termos as nossas necessidades atendidas. Então, uma outra forma de nós transformarmos a raiva em entendimento, transformar a raiva em compreensão da situação, é nós olharmos para dentro de nós e buscarmos a nossa real necessidade. Então essa é uma das formas de nós transformarmos a raiva em entendimento. Uma outra forma é nós buscarmos entender qual é a necessidade que levou a outra pessoa a agir ou a se comportar de determinada maneira. Ou seja, procurar entender a necessidade da outra pessoa. E quando nós fazemos isso, nós vamos conquistando a empatia. Então, quando nós compreendemos as nossas carências ou as carências das outras pessoas, não ficamos com raiva. A tendência é nós sentirmos empatia ou nós sentirmos compaixão. Então, a causa da raiva não é aquilo que a outra pessoa fez, e sim como nós interpretamos aquilo que a pessoa fez. É a forma como nós vemos, a partir do nosso ponto de vista, que faz com que nós tenhamos raiva ou não. Então a raiva surge quando nós não buscamos por outros pontos de vista. E quando conseguimos entender esses outros pontos de vista, a raiva desaparece. E assim nós deixamos de sofrer.